Bom, esse produto Hotmart, Introdução aos Sistemas Dinâmicos, né, é muito interessante e muito importante, principalmente aqueles interessados, né, na robótica, chamada robótica móvel. Né, e é uma introdução. Tá? São 70 aulas, né, em que eu explico passo a passo, né, como eu falei e falo na descrição desse produto, né, geralmente esses assuntos, né, eles são colocados nos textos, né, nos vídeos, né, de uma forma bem, eu colocaria assim, em vez de você ter uma aula sobre o periférico, né, isto é, assuntos relacionados, né, exatamente ao conteúdo principal, né, aqui eu vou passo a passo mostrando, né, para depois nós chegarmos, né, aos sistemas, né, dinâmicos de Van der Pol e de Lyapunov. Né. O Lyapunov é muito importante, né. Em alguns vídeos, alguns textos chamam de Teorema de Lyapunov. Né? E para chegarmos, né, ao Lyapunov, que exatamente são os últimos vídeos, né, vários vídeos que eu chamo de assuntos periféricos, como matrizes similares, né, autovalores, autovetores, né, são muito importantes para você levar. Exatamente, é uma motivação para você entender o que você está fazendo. Tá? Então, essa é a minha forma, né, de ensinar. Né? Eu faço isso há mais de 55 anos, né, voltado para o ensino e para a pesquisa. Né? E aqui eu exatamente coloco esse módulo, e tem um módulo interessante, série de Taylor. Quando eu falo 3 variáveis, né, geralmente, pela minha experiência, né, em entrar numa sala de aula e fazer perguntas, né, aos alunos, né, quando eu falo 3 variáveis, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, uma função f, né, de x, y, tá vendo? Aqui eu tenho 3 variáveis, né, x, y, chamadas variáveis independentes, né, e o f é a variável dependente. Então eu tenho 3 variáveis aqui, né? O x, o y e o f. E é muito fácil vocês até enxergarem isso aqui. Imagine a temperatura, né, em um determinado ponto. Né? A temperatura varia, por exemplo, de ponto para ponto. E no espaço você tem x, y, z, né, para caracterizar um ponto. Na realidade eu tenho o quê? 4 variáveis, né? A temperatura, que está variando, e os pontos, né, que estão variando, que é o x, y, z, que são as coordenadas cartesianas de um ponto. Só para entender bem. Então aqui eu mostro a série de Taylor para 3 variáveis, né? E vai ser muito importante, porque a série de Taylor, ela aproxima funções não polinomiais por polinômios. Né? É muito importante. Tá? Aqui uma recomendação, né? Esse produto, vocês olharem, né, o produto análise vetorial, né, e aquela integral computação numérica. Por quê? Porque aqui, né, eu trato, né, além da integral, né, eu trato do Octave. Né. O Octave, né, é uma linguagem, né, que é uma versão do MATLAB, né, e é muito fácil de você implementar. E eu tenho 42 vídeos, né? Aqui, ó. 42 vídeos, né? Desse Octave, que exatamente faz parte, né, desse produto aqui. Já está implementado. E análise vetorial também. E aqui o público-alvo, né? Exatamente, eu coloco engenharias, né? Principalmente aqui, né? As engenharias, né, elas estão voltadas, né, no caso, para mecatrônica, né, mecatrônica
E a mecatrônica envolve, evidentemente, né, a mecânica, né, mecânica envolve a eletrônica. Tá? Então, é importante, né, os alunos, né, na graduação, muitas vezes, né, eles começam a se interessar pela robótica, né, e mestrado e doutorado, né, e a base da robótica móvel é exatamente esses sistemas dinâmicos. Né? Isso é muito interessante e é muito motivador, né? Uma das aplicações, e a robótica nós vemos aí, né? Certo? No nosso mundo agora, né? Desenvolvido, né? A robótica começa a dominar, né? Tanto o mercado, né? Inúmeras aplicações. Né? Então esse sistema é muito motivador. Né? E repetindo, o embasamento, né, para você chegar ao final, né, que é exatamente chamados, né, de teorema de Lyapunov, eu não chamo, tá? Eu dou funções de Lyapunov. Né? Você tem exatamente muitos vídeos para vocês chegarem até lá. Né? Eu também dou um exemplo, né, aqui do Van der Pol, né? Na estabilidade de Van der Pol. Tá? Mas o nosso foco mesmo principal são os últimos vídeos, né? No caso da estabilidade de Lyapunov. Tá? São vários vídeos exatamente no final desse conjunto, né, de vídeos aqui, nesse módulo aqui. Esse módulo aqui. Tá claro? Então é isso.